Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Teremos hoje mais uma aula da nossa Universidade do Sucesso. Estamos na lição 14 e o tema de hoje é como vencer a guerra contra os sentimentos negativos. A sua vida não precisa ser uma sucessão de 24 horas de vazios e nem você deve viver mais numa masmorra emocional. Maxwell Maltz, que é o nosso professor de hoje, pertence a um grupo muito reduzido de especialistas que aparecerá uma segunda vez aqui na Universidade do Sucesso. Este semestre sobre o poder dos seus pensamentos não estaria completo sem ele. Durante muitos anos, como um dos mais renomados cirurgiões plásticos do mundo, o Dr. Maltz estudou as mudanças ocorridas na personalidade de seus pacientes após ele ter removido cicatrizes ou deformidades por meio da cirurgia plástica. Muitos que tinham perdido o amor próprio e o orgulho devido ao que consideravam feiura, após a cirurgia desenvolveram imediatamente uma boa imagem de si mesmos, tornando-se seres humanos felizes e confiantes. Mas muitos ainda se sentem inferiores, deprimidos e hostis como se sentiam antes das operações. A mudança na imagem física, segundo o Dr. Maltz, não significou nada para eles. Tão fraco era o conceito que tinham de si mesmos como pessoas, tão fraca era a sua autoimagem. De suas observações surgiram vários livros populares. O livro do qual nós tiramos essa lição de hoje aqui se chama Vida Criativa para Hoje. E esta lição serve para que você possa saber como enfrentar as situações de vida de maneira saudável, não permitindo que o preconceito contra você mesmo destrua a sua mente. O Dr. Maltz considerou esse livro possivelmente o que teve maior valor de tudo que ele já escreveu. E ele diz assim: atitudes negativas profundamente arraigadas permeiam nossa cultura e diariamente pessoas que você conhece bem podem tentar afundá-lo nesse comportamento. Não deve permitir que seja forçado a adotar atitudes estereotipadas e humilhantes para com você mesmo. Seus pensamentos, seus conceitos, suas imagens são suas possessões mais preciosas. Preste atenção a um conhecedor enquanto ele o ensina como protegê-las. Sua autoimagem irá apoiá-lo numa vida criativa se aprender a declarar guerra aos sentimentos negativos e ganhar essa guerra no campo de batalha da mente. A sua mente é um campo de batalha, jamais duvide disso, e se ganhar, conhecerá paz de espírito durante os dias de realização. Em nosso mundo conturbado, a mente de muitas pessoas está repleta de sofrimento. Para revelar esse sofrimento, para expor os pensamentos cancerosos à luz, depois esmagar as ideias mórbidas e substituí-las por conceitos e imagens felizes, é preciso sim, frequentemente, declarar uma guerra muito importante, uma guerra para tornar a sua mente sã e salva para a felicidade. Hoje, com os acentuados progressos feitos no conhecimento da mente humana durante os últimos 100 anos, podemos dizer que os pensamentos de uma pessoa e suas imagens são mais poderosos do que canhões. Portanto, declaremos guerra aos sentimentos negativos, ao mecanismo do fracasso, mas deixemos claro que o nosso propósito básico é a destruição apenas do negativismo. Depois do que, paz e felicidade. Depois, metas e vida plena, anos de vida criativa, sem medo. Como superar falsas crenças? Nenhum objetivo é mais importante do que o de despertar da hipnose das falsas crenças que paralisam o mecanismo de sucesso. Quais as metas significativas? O que pode fazer consigo mesmo se suas crenças o conduzem ao fracasso? O que pode fazer se não afundar na inatividade da depressão, renunciando a todas as metas, riscando a luz do sol da sua vida, desanimado e deprimido num quarto escuro, enquanto outros vão ao encontro do mundo e vivem? Na vida criativa é preciso despertar da hipnose das falsas crenças negativas em si mesmo. As palavras despertar da hipnose não são suficientemente fortes, porque muitas pessoas têm crenças inabaláveis. Crenças essas que precisam ser arrancadas, que só uma contrassugestão vigorosa pode exterminar. Essas crenças, frequentemente absurdas,
criam complexos de inferioridade formados de experiências anteriores muito infelizes e ridículas. Faltas de informação. E os resultados de tudo isso, gente, são muito tristes. Você acredita que sua vida será vazia porque é uma pessoa inferior que nunca fez e jamais fará qualquer coisa digna de mérito? Você acredita que deva sofrer para reparar os erros que cometeu? Você acredita que a vida não tenha mais significado porque um amor ou um relacionamento terminou? Se você estiver de acordo com essas linhas de pensamento ou outras parecidas, está acolhendo falsas crenças, admitindo-se que já conheceu a tragédia e que tem as suas culpas, ainda está hipnotizado por falsas ideias negativas. O que é pior, está se torturando com elas, está se crucificando. Seu pior inimigo poderia ser mais bondoso com você. Eu já fiz operações em dezenas de pessoas para melhorar algum traço deficiente, mas eu descobri que após a cirurgia transportavam essas autênticas falhas físicas para a mente, com uma convicção absurda, e davam prosseguimento à fixação constante em sua inferioridade. Essas convicções negativas variavam. Esse mesmo tipo de mecanismo os impelia para o fracasso. Mas sua crença negativa, falsa em si mesma, é verdadeira, não é mesmo? A do seu marido, da sua filha, da sua amiga, do seu vizinho são idiotas, mas a sua crença é verdadeira, não é? É isso que você pensa? Então, deixa eu contar uma história para você. E eu vou aqui resumir uma história para que não fique tão prolongada a leitura desta aula, pessoal. Ele conta a história aqui da vitória sobre o escaravelho africano. E ele diz que lá, há muitos anos atrás, pouco tempo depois de ele ter começado o consultório para, enfim, começar a trabalhar como cirurgião plástico, ele recebeu a visita de um paciente interessado numa cirurgia, e ele conta que era um negro muito alto, com mais de 1,90 m de altura, que chegava a deixar ele assim, ele se sentia dominado pela altura do rapaz. E o lábio inferior dele projetava-se um tanto assim para fora. Mas ele, como médico, não achava nada de errado naquilo, e ele disse isso para aquele moço. E ele chama esse paciente de Senhor R. E aí ele diz que o Senhor R contou para ele de que não era bem uma ideia dele, de que era uma ideia da namorada dele, porque ela tinha dito que tinha vergonha de sair em público com ele por causa daquela protuberância do lábio. E ele, como médico, olhou para aquele gigante de homem que era meigo, honrado, e ele pensou, ali com ele, se uma mulher realmente apaixonada faria algo assim com seu companheiro. Que ele entendia que jamais uma pessoa assim, com um amor verdadeiro, seria tão crítica em relação àquele homem. E quando ele deu a opinião, o rapaz estava irredutível, ele queria realmente fazer a cirurgia. E aí o médico pensou que por um preço bem alto, que ele ia fazer o rapaz desistir. E aí ele disse que a operação ia custar $1.200, que na época era assim um dinheiro enorme. E realmente, o Senhor R na mesma hora respondeu que ele não tinha como bancar essa despesa, se despediu, agradeceu, fazendo uma curvatura assim, de maneira muito cortês. Só que na manhã seguinte, esse rapaz estava de volta, colocou em cima da mesa do médico $1.200 em várias notas até miúdas, ou seja, ele levou toda a economia dele de uma vida e ofereceu ao médico com muita educação e respeito como pagamento para a operação no lábio dele. E o Dr. Maltz conta que ficou chocado e ficou triste, porque ele não queria privar também aquele homem daquilo que ele considerava extremamente importante, mas não por uma quantia colossal. E aí ele combinou o seguinte: ele contou que ele tinha colocado um preço exorbitante para que ele desistisse, e aí o rapaz disse que se ele não fizesse a cirurgia, que ele não ia desistir, que ele ia procurar um outro médico. E aí o doutor resolveu fazer o seguinte: ele combinou então que faria o procedimento por um valor bem menor, até porque não era o valor real que ele cobrava daquele procedimento, mas que ele deveria dizer para a namorada dele, para a noiva, que ele tinha pago $1.200. E ok, ele fez o procedimento, foi lá mais algumas vezes para retirar as bandagens, trocar os curativos,
e perfeito. Como o procedimento foi feito todo pela parte interior dos lábios, externamente ele não tinha cicatriz nenhuma e ele ficou extremamente feliz com o novo lábio. O médico comenta até que ele quase esmagou a mão dele quando ele foi agradecer na última consulta, num tom de voz gentil, sincero, enfim, estava muito feliz. Só que poucas semanas depois ele acabou voltando e o médico conta que ele estava irreconhecível. O corpo parecia ter encolhido, as mãos estavam sem energia nenhuma, a voz parecia um guincho, um sussurro, e ele perguntou o que tinha acontecido. E aí ele diz: o escaravelho, senhor, o escaravelho. E aí o médico pergunta que história era aquela de escaravelho, e ele dizia: era o escaravelho africano, senhor, ele me pegou e está me matando. E em resumo, o que ele contou? Que quando ele removeu os curativos, ele foi ver a mulher, porque tudo aquilo era para ela, por ela. E ela examinou o novo lábio dele e perguntou o valor do procedimento. E quando ele disse $1.200, que era o que ele tinha combinado com o médico de informar, ela mudou completamente a forma que ela o tratava. Ficou furiosa, acusou de que ele estava enganando, que esses $1.200 deveriam ter sido dela, disse que nunca o amara de verdade e lançou uma praga. E disse que ele ia morrer dessa praga. E aí ele ficou muito perturbado, foi para o quarto dele, ficou deitado durante os 4 dias e aí ele ficou com a mente fixa naquela praga que ela tinha lançado sobre ele. Primeiro ele não deu bola, ele era uma pessoa inteligente e achou que isso não tinha absolutamente problema nenhum. Só que o que ele pensou? Que se ele tinha ficado sob o feitiço daquela mulher por tanto tempo, que com certeza, e ela nem o odiava na época, que com certeza agora ela tinha aumentado muito o poder sobre ele e que ele podia morrer por conta daquela praga. E aí pensando assim, ele passou a língua pela boca e descobriu que tinha uma coisa horrível dentro da boca dele. E aí a senhoria lá do lugar onde ele morava, preocupada, né, porque ele só ficava deitado e fechado, não comia e não saía do quarto, acabou trazendo ali entre aspas, um médico. Esse, entre aspas, médico consultou, ele falou sobre a coisa horrível que ele tinha identificado dentro da boca, o médico examinou, deu um grito e disse que aquilo estava matando ele, né? Que o repugnante escaravelho africano estava preso na boca dele por causa da praga que ele havia recebido. E aquele homem grandalhão ficou apavorado, cobriu o rosto com as mãos, perguntou se estava mesmo, né, naquela situação, e o médico confirmou e foi embora. E aí, aquele homem zarrão ali no consultório, o Dr. Maltz, desesperado, ele começou a chorar. E o médico perguntou para ele: isso está mesmo na sua boca? Sim, senhor, está aqui, eu posso sentir quando eu passo a língua. E ele contou que aquele doutor lá que foi visitá-lo tentou ajudar a remover o escaravelho com líquido, com pomada, com poções, e que a praga era forte demais e ele havia desistido, dizendo que nada ia poder destruir o escaravelho africano. E ele não parava de pensar nisso. E dizia que aquilo queimava o lábio dele por dentro também. E aí o médico, o doutor, pediu para examiná-lo, né, que era dentro da boca. E foi o primeiro momento que ele falou que o escaravelho estava na boca. E aí chamou a atenção do doutor. Ele falou: da boca, você nunca tinha me dito antes que era no lábio. Enfim, ele pediu para examinar, olhou e perguntou: você gostaria que eu te livrasse disso? Por favor, se o senhor puder. Ele colocou um novocaína, né, que é um anestésico, na seringa, aplicou no local. Pegou uma pinça, uma lâmina e em 1 segundo ele retirou o escaravelho africano e mostrou num pedacinho de gaze para o rapaz. Era do tamanho de um grão de arroz, para vocês terem ideia. E aí ele perguntou se aquele era o escaravelho e ele disse que era só um pedacinho de tecido cicatricial que formou no lábio onde ele havia dado os pontos da cirurgia. E aí o rapaz pergunta: não existia nenhum escaravelho africano? O médico sorriu, disse que não, e aí o senhor R se levantou. E naquele momento parecia que ele tinha adquirido toda a estatura dele novamente. Colocou um sorriso generoso nos lábios, espalhou pelo rosto, isso iluminou a face dele. E aí com aquela voz de novo tão forte ele agradeceu, com a inclinação novamente, que era uma característica dele, né, no agradecimento. E em resumo, essa história teve um final feliz, que chegou lá para o médico na época pelo correio. Ele mandou uma foto da namorada de infância com quem ele havia se casado,
mandou lembranças e ainda brincava lá no verso da foto que ele quase havia morrido por causa do medo do escaravelho africano, né? E na época ele tinha 30 anos e estava extremamente feliz, casado com a namorada de infância dele. E aí, essa história ela tem uma moral fascinante, porque ele era um ótimo rapaz, alto, forte, digno, honrado. Não tinha sofisticação, ok, mas extremamente inteligente, e no entanto, uma crença ridícula como essa quase o destruiu, né? O medo de escaravelho africano, ele ficou tão ridículo nessa história que você pode estar rindo e até perguntando aqui para Gil, o que isso tem a ver comigo? Como é que isso se aplica a mim? Todos nós, gente, temos os nossos escaravelhos africanos. Qual é o seu escaravelho africano? Por acaso você passou nesses últimos 10, 15 ou 20 anos preocupando-se com alguma catástrofe que nunca aconteceu? Então você tem o escaravelho africano. Você se critica constantemente por falar demais, ou por não falar o suficiente, ou por falar incoerentemente? Seu senso de culpa é tão severo que torna a conversa forçada e cansativa? Então você tem o escaravelho africano. Está tão preocupado ou preocupada com dinheiro que nada mais importa para você? Examina sua conta na poupança, se ainda estiver lá, ou nos seus investimentos, na sua conta bancária, e você sofre de dor de estômago cada vez que você precisa fazer uma retirada do seu dinheiro, preocupando-se com cada real gasto? Então você tem um escaravelho africano. Todos esses escaravelhos africanos devem ser revelados e desmascarados pelo que são: crenças negativas que nos levam abaixo do nosso verdadeiro nível como seres humanos. São obsessões ofensivas que desfiguram nossa autoimagem, que destroem nossas aspirações à felicidade, a uma perspectiva pelo menos razoável. E aí a gente vai falar agora sobre superar o mecanismo do fracasso. Da mesma forma que as predisposições positivas podem acelerar o feliz funcionamento do mecanismo do sucesso de uma pessoa, também as forças negativas elas podem estabelecer a velocidade de uma pedra que rola montanha abaixo, produzindo correntes de retrocarga dentro do indivíduo que só pode conduzi-lo à derrota, gente. E eu gosto de explicar detalhadamente os componentes do mecanismo do fracasso, pois eu sinto que isso ajuda as pessoas a lembrarem-se deles. Os elementos do mecanismo do fracasso são frustração, agressividade, insegurança, solidão, incerteza, ressentimento e vazio. Muita atenção, meus amados, a cada um desses elementos. O primeiro deles é a frustração. Nós sentimos frustração quando não alcançamos metas importantes ou não satisfazemos nossos desejos básicos. Todos se sentem frustrados uma vez ou outra devido à nossa natureza, imperfeita e à natureza complexa do mundo. É a frustração crônica um sintoma de fracasso. Uma concentração mórbida no próprio ressentimento para com a vida só tornará os próprios problemas mais graves. Muito melhor focalizar nos próprios sucessos para ganhar confiança ao ver-se ganhando. Então pode-se avançar na vida aos poucos e com dificuldade. O segundo é a agressividade. A frustração, gente, ela produz a agressividade. Neste caso, nós chamamos de agressividade mal dirigida. Não há nada de errado com a agressividade adequadamente canalizada. Para alcançar nossas metas, às vezes, precisamos ser agressivos, no bom sentido da palavra, no sentido positivo. Mas a agressividade mal dirigida é um sintoma infalível de fracasso, que segue a frustração, contribuindo para o círculo vicioso da derrota. O terceiro é a insegurança. Essa é outra sensação desagradável. Baseia-se na sensação de insuficiência interior. Quando sentimos que não conhecemos os desafios adequadamente, nos sentimos inseguros. Contudo, muitas vezes, não são os nossos recursos interiores que estão faltando. O problema está em nossa estrutura de padrões perfeccionistas. A pessoa insegura frequentemente é muito competente, mas ao viver expectativas impossíveis, tende a criticar-se constantemente, e essa sensação de insegurança faz com que se prejudique e pateticamente não chegue a utilizar todos os seus potenciais. O quarto elemento é a solidão. Todos nós ficamos sozinhos de vez em quando,
Mas eu me refiro aqui à sensação extrema de estar separado de outra pessoa, de si mesmo e até da vida. É um sintoma importante de fracasso. Na verdade, é uma das áreas líderes do fracasso na civilização moderna. A comunidade da solidão é suficiente para encher o coração de uma pessoa de um pesar infindável. É muito triste saber que as criaturas de Deus podem estar tão separadas. O quinto elemento é a incerteza. Esse sintoma do tipo fracasso caracteriza-se pela indecisão. A pessoa inconstante acredita que se não tomar uma decisão está salva das críticas que pode receber caso tenha se arriscado e saiu-se mal, salva das consequências de uma decisão que tomou e que o tiro saiu pela culatra. Esse tipo de pessoa deve considerar-se perfeita e logo não suporta estar errada. Quando é necessário tomar uma decisão, a considera como uma decisão de vida ou morte. Se faz a escolha errada, destruirá a imagem que idealiza de si mesma, portanto, demora muito tempo para tomar uma decisão, até mesmo trivial, desperdiçando horas preciosas com preocupações. E quando finalmente se decide, a decisão será objeto de distorções e provavelmente irá se atrapalhar. A pessoa incerta não vive plenamente porque tem medo de dar o salto e molhar os pés. O sexto elemento é o ressentimento. Essa é a reação fabricante de desculpas para o seu status na vida de personalidade tipo fracassado. Incapaz de suportar a dor dos fracassos, busca bodes expiatórios que possam remover a dor aguda do próprio sentimento de culpa. Em toda parte descobre evidência de que a vida o está enganando e fica ressentido. Não percebe que pode estar enganando a si mesmo, mas o seu ressentimento não torna mais fácil aceitar o fracasso. Ao contrário, estabelece-se um círculo vicioso que envolve mais frustração e agressão mal dirigida. Sempre carregado de queixas, a pessoa ressentida antagoniza os outros e assim põe em movimento uma reação em cadeia de inimizades. Outros não gostam da sua desonestidade, rejeitam sua hostilidade, sentem desprezo por sua autopiedade. E o ressentimento crônico leva à autopiedade porque o indivíduo ressentido ele se acha vítima de injustiça. Não bloquearam suas aspirações? A má sorte não conspirou para derrubá-lo? E quanto mais ele sente pena de si mesmo, mais inferior se sente e mais vem a odiar a si mesmo e ressentir-se com outras pessoas e com o mundo. Ele não se dá conta de que o ressentimento interior é um terreno reprodutor de fracasso. Só quando vê que é um ator na vida, que sua agressividade no sentido de obtê-las poderá romper esse ciclo de fracassos. Só quando sentir respeito por si mesmo, formar uma imagem realista, poderá romper o hábito do pensamento ressentido, que é o componente básico do mecanismo do fracasso. E o último elemento é o vazio. Será que você conhece pessoas bem-sucedidas, entre aspas, embora pareçam frustradas, ressentidas, inconstantes, inseguras, solitárias e com agressividade mal dirigida? Então essas pessoas alcançaram o sucesso sem ferramentas na mão. Não esteja tão certo de que o sucesso seja real, pois muitos indivíduos alcançam todas as aparentes marcas de sucesso e depois sentem o vazio porque o tempo todo o mecanismo do fracasso confundiu-os e lhes faltou realmente a capacidade para uma vida criativa. Fizeram sim dinheiro, mas não sabem o que fazer com ele. A vida os enche de tédio. Viajam aqui e ali, mas em parte alguma podem escapar dessa sensação de vazio. O vazio é sintomático de uma autoimagem fraca. Ao alcançar o sucesso, a pessoa sente que é uma criminosa porque pensa que roubou alguma coisa que não merecia. Assim sente-se culpada e transforma suas vitórias em fracassos ao repudiar tudo que é criativo. A sensação de vazio simboliza o funcionamento total do seu mecanismo de fracasso sempre presente. Então, gente, são esses os elementos do mecanismo do fracasso. Esses são os seus inimigos. E eles foram explicados um a um para que vocês não os esqueçam. Se for necessário, anote. Só que aí vem a pergunta, né? O que eu posso fazer a respeito? Como você pensa em ganhar essa grande guerra? Então, como ser superior ao fracasso?
Para ganhar essa guerra contra o seu inimigo, que é o mecanismo de fracasso, você precisa primeiro ser capaz de romper os disfarces atrás dos quais esse mecanismo se esconde. Racionalizações plausíveis e ideias aparentemente lógicas podem obscurecer o seu funcionamento. Não engane a si mesmo, pois perderá essa maravilhosa luta pela sobrevivência como um ser humano feliz, contente. Você deve disparar toda a artilharia emocional contra as falsas opiniões em si mesmo até arrasá-las completamente. Deve dar uma nova direção à sua agressividade e aos seus ressentimentos frustrados, assim como descobrir maneiras de superar as sensações de vazio e de solidão. Ao mesmo tempo, é importante que a gente esclareça um ponto. O ato de falhar não faz parte do mecanismo do fracasso. O ato de falhar em determinada ação ou projeto apenas significa que você é humano. Permita-me garantir-lhe isto: se nunca falhou em coisa alguma, na certa nunca tentou de fato alguma coisa. Ou, segundo as palavras do filósofo romano Sêneca, se você é um homem, admire aqueles que tentam grandes coisas embora falhem. A descoberta nasce do erro, não há criações sem experiências malogradas. Isto resume uma das principais lições que aprendi na vida, que os enganos, os erros no julgamento e na aplicação são inevitáveis, a menos que a pessoa se retire da vida para um estado de apatia, e mesmo assim, nesse sentimento de inércia, ele cometerá enganos. O segredo da vida bem-sucedida está em ser superior ao fracasso e em mostrar-se à altura dos bons momentos. Esse princípio aplica-se principalmente ao se tentar coisas novas, pois ao se fazer experiências, fatalmente vamos cometer enganos. Jamais negue seus enganos, admita-os sinceramente, mas aprenda a minimizar esses enganos e erros, a ser tão tolerante consigo mesmo como seria com um amigo, ou você vai precisar sufocar a sua experiência. Este é o conceito-chave: esquecer os erros, parar de lamentar-se deles, ter compaixão pela própria falibilidade humana. Depois, aliviado da culpa, poderá penetrar no mundo com determinação, achando-se ótimo, formulando metas e fazendo ressaltar seus instintos de sucesso no jogo da vida. Eu não sei quais são as opiniões negativas que você usa para corroer-se. Você mesmo deve desvendá-las. O exercício é este: pensemos nas ideias autodestruidoras e vejamos se podemos fazer alguma coisa com elas, mesmo que esteja certo de que não serve para nada, porque asseguro-lhes que sua ideia é irracional. Ao examinar as acusações que faz sobre si mesmo, vejamos se não está sendo injusto. Caso castigue a si mesmo como ignorante, em que se baseia essa acusação? Admitindo que tenha sido insensato, talvez muitas vezes, será que nunca foi sensato? Nunca foi astuto? Nunca foi inteligente? Então essa autocrítica é basicamente automutilação. O que importa é que você sente que não tem direitos, acredita em enganar a si mesmo. Então examine os escaravelhos africanos que o atormentam. Talvez haja uma partícula de realidade neles, exatamente como havia um pedacinho de tecido cicatricial no lábio do Sr. R. Mas essas são as acusações devastadoras que edificou baseando-se neles? Não, isso é uma ideia racional. Pessoas são pessoas. O forte é fraco e o fraco é forte. Mas o que faz a si mesmo com suas opiniões negativistas? Você próprio se torna mal, desajeitado, negativista. Todo mundo conhece derrotas em certas ocasiões. Faz parte da vida. Agora que está examinando suas opiniões negativas em si mesmo e se encontra no processo de reduzi-las a proporções razoáveis, vejamos se não pode descartar-se delas. Se não pode, pelo menos mantenha-se em dimensões razoáveis para que possa viver com elas. Vá para a próxima etapa agora e reproduza um sucesso, aquele sucesso do qual você muito se orgulha, e preencha a mente com essa visão. Veja o sucesso, sinta-lhe o cheiro, sinta-o. Agarre e segure esse quadro, essa visão de sucesso e fixe-o na sua mente. Quando os pensamentos críticos contra-atacarem, afaste-os e volte mais uma vez com a boa autoimagem.
a sua visualização interior de sucesso. Para viver criativamente, você precisa vencer esta guerra em sua mente. Não desista! Continue lutando e há todas as chances de você ganhar. Diga sempre a si mesmo: devo concentrar-me na confiança do meu sucesso passado e não nos fracassos que se foram. Eu mereço as coisas boas da vida. Eu sou o capitão do meu barco e eu vou pilotar minha mente para um objetivo produtivo. Esse vai ser o seu marca-passo. Deixe que a sua autoimagem seja o marca-passo do seu coração, de sua mente e de sua alma. Todos os dias, reative os instintos de sucesso até que o hábito do sucesso faça parte de você, até que o hipnotize. Afinal, o hábito é uma forma de auto-hipnose. Trabalhe com muita determinação e afinco para banir as opiniões negativas, para exterminar as sementes da solidão. Trabalhe duro. Não é fácil, mas você pode fazê-lo. A guerra é grande. E se sua mente estiver profundamente entrincheirada nos conceitos negativos, você terá de lutar ferozmente para vencer a sua batalha. Só que essa é uma batalha que vale muito a pena vencer. Para que possa viver criativamente com alegria, para que possa rir, cantar e andar pelas ruas orgulhosamente na luz clara do dia. Deixe que a sua autoimagem fortalecida o inspire a mover-se em direção a um modo de vida mais importante, de mais significado para você. Acredite. Acredite em si mesmo. E esse é o melhor marca-passo de todos. Até a nossa próxima aula.